tudo bem com você? Estamos começando o nosso primeiro podcast do nosso projeto Escola da Maturidade. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui nesse primeiro episódio acompanhado de pessoas muito especiais. E você que está aí na igreja, você que está em algum lugar aí reunido com o seu grupo de idosos, com certeza você já está com esse seu material nas mãos, você já sabe exatamente para que ele serve. E esse é um projeto especial que a Associação Paulista Central traz para você, para ajudar você que está nessa fase tão importante da vida a ter uma vida com qualidade, a viver bem, a ser feliz, a desfrutar desse momento tão especial da tua vida com muita qualidade e, sobretudo, com muita alegria, porque a gente já viveu muito e a gente tem muita história para contar, tem muita experiência para compartilhar. Então, que Deus abençoe você. Esse é o nosso primeiro tema, o ser idoso. E nós vamos conversar sobre esse tema com duas pessoas extraordinárias. E eu vou começar aqui perguntando para eles exatamente um pouquinho da vida deles, o que eles fazem, quem são essas pessoas, da onde eles apareceram aqui para nos ajudar, E o primeiro convidado está aqui à minha frente, meu querido amigo, Pastor Dermival Reis. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes por estar aqui e poder participar. Que bom, é uma alegria tê-lo aqui nesse nosso primeiro episódio. É inédito, hein? É o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro quadro aqui do nosso encontro da Escola da Maturidade. Então me fale um pouquinho, Dermival. Quem é você, amigo? Da onde você veio? O que você fez? Eu olho assim para você e vejo, te conheço de longo tempo, mas nem todos que estão aí te assistindo conhecem, talvez até mais do que eu, mas eu não sei. Dermival Reis, quem é Dermival Reis? Bom, eu sou um gaúcho, Há muito tempo já aqui em São Paulo, já estou jubilado e trabalhei como pastor distrital muito tempo, quase 3 dezenas de anos. E fui também, durante aproximadamente 5 anos, cantor do Quarteto Arautos do Rei, da Voz da Profecia. Até com o presidente aqui, o Pastor Elo, cantamos juntos. E também acabei sendo ministerial e líder do Ministério do Idoso quando ele surgiu como um departamento para a igreja. Que legal. Eu participei lá no começo, logicamente na Associação Paulista Leste, que fica aqui, como diz o nome, na Zona Leste de São Paulo. Eu participei, fui o primeiro departamental, oficialmente falando, do Ministério do Idoso. E já estou, como falei, jubilado, já há 5 anos. Minha esposa, professora durante mais de 20 anos, já jubilada também, aposentada. E somos avós, Então temos 3 filhas, as 3 casadas. A nossa filha mais velha, ela é professora universitária aqui no UNASP Hortolândia, não tem filhos. Aí temos a nossa filha do meio, o esposo é pastor, ela é professora da rede adventista. Eles têm um casalzinho, é uma menina já, quase da minha altura, e o garotinho ainda um pouquinho menor. Ela vai fazer 15 anos, o garoto tem 12. E aí nós temos a nossa filha mais nova, ela mora em Anápolis e o esposo é professor de uma universidade ali, e ela trabalha no colégio Couto Magalhães, que é um colégio evangélico. Ela trabalha naquele colégio e tem uma garotinha vai fazer 8 anos agora como filha. Quantos netos ao todo, Dermival? São 3 netos. 3 netinhos, que legal, muito bom. E naturalmente que as pessoas te conhecem bem aí pelas capas dos antigos CDs, LPs, e tudo mais. Isso. Você é da época do LP, do Antigo Testamento mesmo, Na transição, porque o primeiro disco do qual participei e gravamos, ele, na época, a gente estava preocupado porque já tinha surgido o CD. CDs. E aí, na época era o Costa Júnior também, o Costa Júnior disse, vamos fazer aqui, duplicar os CDs aqui nos Estados Unidos. A gravação foi lá por causa do programa, está escrito.
E aí cada um de nós trouxe ali uns 150 CDs, e ao total 500, e com medo, será que o povo no Brasil iria comprar ou não? Sumiram, em poucos dias sumiram os CDs e o problema voltou. Então já tinha, naquela época tinha fita cassete, tinha disco e também começou a surgir o CD, mas logo em seguida o disco foi indo embora. E que ano foi isso, Demival? Que ano foi isso? 1991. Opa, que legal. Você está com quantos anos agora, Demival? Ai, que medo. 68. 68. 68 jovem anos. ainda, rapaz. 60. E o que você está fazendo de mais importante hoje nessa idade tão especial da tua vida? Pois é, são coisas interessantes, né? Eu nunca deixei de cantar, eu continuo, tenho um quarteto com um amigo que é pastor e mais 2 aí. A gente tem um quarteto e temos agenda pro ano todo. Aí pelo menos 2 vezes por mês a gente canta em algum lugar. Mas aí a igreja do NASP resolveu me colocar para cuidar do Ministério do Idoso, uma igreja enorme. Aí. E eu disse, mas eu, não, pastor, é você que vai ser e tal. E agora, eu estou começando nisso, aliás, amanhã a gente vai ter a primeira reunião com a equipe do Ministério do Idoso, mas o pastor já criou um outro departamento ligado ao Ministério do Idoso que ele chamou de Ministério Enoque, que é caminhada de oração. Que então, às domingos e quartas-feiras, e ele colocou isso na minha mão. Eu quero que vá lá para a pista atlética lá da universidade e chama o povo para ir para lá. E temos um grupo que está indo para lá e eu estou nisso também. Que legal. E quantos quilômetros você corre por domingo, hein? Fala para mim. Rapaz, olha, às vezes vai depender da boa vontade, mas eu diminuí. Eu corria mais tempo, hoje eu já diminuí, estou ali 5, 10 quilômetros. Mas, assim, o ritmo de corrida é tranquilo. Eu tenho já, digamos assim, desenvolvi essa capacidade de correr, né? No passado já fiz maratona, então quando eu saio a correr um pouquinho, é tranquilo. Que legal, é meu vizinho, posso dizer com carinho, porque às vezes eu vejo ele passando assim, eu vou por uma rua, ele vai para outra e tal, mas uma hora a gente vai dar certo de correr juntos lá, né? Obrigado por estar com a gente aqui, Demival, uma alegria tê-lo aqui. E eu quero apresentar a nossa segunda convidada aqui, né? A minha amiga Marli Cres. E aí, Marli, tudo bem? Tudo bem, pastor, estou aqui muito alegre, né, vendo esse projeto aí se concretizar, né, que a gente já tinha, né, levado para as igrejas, né, mas esse podcast realmente acho que é um pontapé, né, para ajudar para esse projeto ir mais para frente. Estou muito contente com. E aí, Marli, fala um pouquinho, o povo quer te conhecer um pouquinho, embora muitos já te conhecem dos nossos treinamentos, das nossas capacitações, mas fala um pouquinho aí quem é Marli Cres. Bom, a Marli Cres aqui, eu sou enfermeira de formação, né? Enfermeira de saúde da família, fiz pós na Unicamp nessa área, mestrado no NASP em promoção da saúde, que mais? Sou casada, meu esposo é Augusto César, o psicólogo, tenho um filho, o Jabes, que mora em São Paulo, trabalha na prefeitura, a formação dele é advogado, tenho uma filha veterinária, um genro professor de matemática. Acho que basicamente é isso, né? Mas o mais especial nesse momento era um sonho, né? Faz muito tempo que eu tenho esse sonho da escola da maturidade, porque eu acho que a gente realmente vai ter um jeito, né, de acolher, né, e ao mesmo tempo fazer um trabalho missionário nas cidades com esse projeto. Muito bem, a Marli é autora aqui desse projeto, né? Mais uma vez quero dizer, Escola da Maturidade, já faz alguns anos que ela tem nos apoiado aqui junto aos nossos líderes, né, de terceira idade, o Ministério do Idoso de cada uma das nossas igrejas, que cada ano tem sido mais forte, tem crescido mais esse movimento, e é muito legal, né? O que vocês acham desse movimento aqui? Antes a gente entrar praticamente na nossa pauta da conversa, o que vocês acham desse movimento que as igrejas e a sociedade têm promovido aí em prol do idoso? O que você acha disso, Demival? Eu acho muito bom, excelente. Aliás, a gente vê que ainda hoje existe um certo preconceito em relação ao idoso, né? E eu me lembro que um dia eu estava correndo lá no Parque Ecológico do Tietê, né? E aí tinha uma outra corrida paralela
E um camarada passou xingando. Passou xingando. E eu já uma pessoa de idade. E o meu amigo ainda não tinha entrado na terceira idade, né? E o amigo ficou chateado. Mas o que é isso? Não tem respeito, né? Então eu acho muito importante, porque isso não só traz, coloca o idoso em evidência, mas traz na sociedade maior respeito, essa conscientização, os direitos do idoso. É importante, porque quem não é idoso hoje, amanhã vai ser, né? Então nós precisamos aprender a cada dia mais cuidar do idoso e o idoso, por outro lado, se cuidar, viver bem. E você acha, Marli, que as igrejas têm dado para os idosos o apoio que realmente eles precisam? Como você tem visto esse movimento hoje? Eu tenho visto vários movimentos dentro da igreja, né? Eu acho que a igreja está apoiando esse movimento de formar grupos, né? Ou seja, a Escola da Maturidade, o Clube Mais 60 Mais. Então está tendo um movimento, né, de acolhimento e suporte de idoso na igreja. Mas mesmo assim, ainda a gente vê, né, o preconceito que existe, né, com o idoso na igreja. Mas eu acho que preconceito, eu estava pensando sobre isso, mas a gente tem preconceito contra tanta coisa, né? Então o idoso é só mais um, né? Mas o que importa é que a igreja acordou para isso, está apoiando, está divulgando, né, pastor Brenha? Principalmente o seu apoio aqui, já mostra isso, entendeu? Olha, eu queria começar essa nossa conversa, eu fico feliz por isso, porque nós três aqui podemos falar no mesmo nível, né? Eu entrei um pouquinho há pouco tempo, né? Talvez eu sou o mais novinho, o caçula aqui dos três, mas está tudo bem. É interessante essa mudança de paradigma, essa mudança de conceito que a gente passa a ter da vida, da experiência, da perspectiva que você tem. Quando você diz assim, olha, eu tenho mais passado do que futuro, né? Então você começa a olhar para a vida com um pouquinho mais de inteligência, né? Ou seja, você não quer desperdiçar praticamente tempo, porque você sabe que o tempo limita, não é, muito das nossas ações, e você vive bem fisicamente até um determinado tempo, mas a partir daí você vai começar a sentir naturalmente, como todos, né, o peso da idade, dos anos e tudo mais. Mas o mais importante aqui é a gente ter essa consciência do ser idoso. Não apenas, eu imagino, o aspecto pessoal, como também olhar para o idoso e olhar com um olhar diferente. Eu me deparei com uma citação do livro Beneficência Social. Eu quero começar a nossa conversa com esse parágrafo. O título desse capítulo eu recomendo para você que está aí na igreja, que é líder da terceira idade, que você leia atenciosamente isso, que os pastores, os anciãos leiam esse capítulo, para que você tenha consciência do que Deus espera de nós como cristãos e como igreja. Então, olha o que Ellen White diz assim, olha, o título é O Cuidado pelos Idosos. Devem ser tratados com cuidado e carinho. Então ela diz, a questão de cuidar de nossos irmãos e irmãs idosos, destituídos de lar, é objeto de contínua insistência. Ou seja, aqueles que acham que idoso é uma coisa descartável, né? Quer dizer, coloca lá, eu não sou contra, há momentos e situações que você pode colocar um idoso em uma determinada casa de idosos, há muitas circunstâncias, a gente não pode entrar nesse detalhe, porque a gente não vive às vezes a realidade das pessoas, mas há muitas pessoas que fazem isso no sentido de descarte mesmo. Então é nesse sentido que Ellen White entra como em defesa dos idosos. Então ela diz assim, o que se pode fazer por eles? O esclarecimento a mim dado pelo Senhor, então, ou seja, foi uma revelação de Deus a ela, é repetido. Não é melhor estabelecer instituições para cuidar dos idosos, para que eles fiquem juntos na companhia uns dos outros. Então ela diz, não é bom, não é o melhor caminho. Por quê? Nem eles devem ser mandados para fora do lar a fim de receberem cuidados. Que os membros de cada família ministrem aos próprios parentes,
Quando isto não é possível, essa obra pertence à igreja e deve ser aceita igualmente como dever e como privilégio. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os débeis e idosos com especial respeito e ternura. Olha que coisa interessante. Então aqui, Demival, tem algumas coisas importantes. Quando a família não pode fazer, o segundo passo é a igreja se responsabilizar de alguma forma para aliviar o sofrimento, para ajudar, para minimizar despesas e tantas outras coisas que naturalmente os idosos têm. E isso deve ser aceito pela igreja não como um dever, mas ela diz como um privilégio. O que você acha, Marli? Então, me diga uma coisa, como a gente pode viver essa realidade? Como você define uma pessoa idosa? Fala para mim. Então, né, o problema é isso. O idoso, eu particularmente, eu acho assim, a gente só pode definir assim, 60 mais. Assim, entendeu? 60 mais. Tem países que é até mais que isso, né? Porque o idoso, ele é muito variável, né? Ele é muito diverso, né? Eu tenho idoso com 60 e pouco que está debilitado, né? Que ele está doente, que infelizmente até morre, né? No caso do meu irmão. Mas eu tenho idoso com 90, né, que está muito bem. Eu tenho idoso com 80 que é presidente dos Estados Unidos. Você entendeu? Então, assim, definir o idoso é difícil, né? Porque, na verdade, vai depender do estado da pessoa. Eu não posso definir. As pessoas geralmente falam de idoso, pensa às vezes até naquele desenho do supermercado, né? Tem um idoso assim, né, meio corcunda com a bengala, né? 60 a mais. Isso, entendeu? Mas tem idoso... Eu olho para aquela figurinha lá e eu não tenho vontade nem de estacionar lá, tá? Embora eu tenha direito. Como é que você vai definir o idoso? Eu tenho o presidente dos Estados Unidos, com 80 anos, acho que tem o Trump, né? Ou é quase isso. Então, assim, não dá para você pôr ele numa forma, entendeu? Você tem idoso com uma idade, várias pessoas com 80 a mais, você tem pessoas, a gente vê num desses daqui, quer dizer assim, pessoas que têm startups, né, que a maioria dá certo, foi depois dos 60. Então, assim, mas tem pessoas que estão doentes, realmente, estão com mobilidade comprometida, né? Está com o seu cognitivo comprometido. Então, na igreja, a gente vai ter isso. Vai ter gente que já está institucionalizada, né? Vai ter gente que está em casa e a família está cuidando, mas não consegue mais ir para a igreja, né? E a gente vai ter idoso que está bem, obrigado, que está correndo lá na quadra, né? Então, assim, é difícil definir. E esse livro da Ellen White, que eu acho maravilhoso, quero mostrar, porque eu fiquei apaixonada por ele, ela escreve depois de 64. Gente, essa mulher de 64, ela foi para a Austrália, ela volta para os Estados Unidos, e o que ela faz, né? O que ela vive ali. Então, assim, não dá para definir. Sabe, eu acho assim, depende do idoso. Eu posso definir assim, 60 a mais, mas isso vai variar muito de região, inclusive, entendeu? Isso quer dizer que, por exemplo, tem uma diferença aí, Demival, entre ser idoso e ser velho, né? Eu acho que o ser velho tem um aspecto meio pejorativo, né? É velho, mas eu diria assim, vamos colocar as coisas no lugar certo. Velho é aquele que por dentro ficou velho, e idoso aquele que por dentro ainda é jovem. Sonha, tem né? Espírito, sonha, né? Sonha, vibra, né? Quando não é fácil, porque do ponto de vista emocional, eu falo de mim mesmo, quando me aposentei, foi exatamente na pandemia, no começo. E ficava olhando para o mundo. Às vezes eu acordava de manhã, sentia uma dorzinha, um calafrio, digo, será que tem alguma coisa estranha me esperando já, né? O idoso lida com isso. E se ele não cuidar, ele fica velho. Sentido assim, fica ranzinza, tudo negativo, só vê nuvem escura. É um desafio para nós. Você está falando uma coisa muito importante. Eu toquei nesse ponto aqui porque eu acho que é extremamente significativo esse conceito de idoso, né? Porque a gente está falando aqui para muitas pessoas que talvez chega num determinado tempo de vida ou de idade
e a pessoa diz assim, eu jogo a toalha, né? Quer acabei. Dizer, eu acabei, cumpri com o meu propósito e tal. Se você perguntar para mim, dizer o seguinte, quando que você quer morrer? Eu não quero morrer. Eu quero viver o máximo que posso com qualidade de vida. Eu quero viver o máximo que posso com sanidade mental. É importantíssimo você ter essa perspectiva, você não deixar de sonhar, não é? Ou seja, quando você começa a perder os sonhos, você começou então a envelhecer. Exatamente isso, pastor. Esse é um assunto fundamental, porque nós, idosos, precisamos fazer escolha. Eu quero ser o quê? Uma pessoa amável, querida. E alguns, eles estão verdadeiramente um pouco espinho, ou seja, chegou perto, ele espeta. Né? Então a gente tem que pensar nisso para viver com alegria, viver como idoso e não como velho, ranzinza, briguento, chato, não é agradecido, é mal agradecido, está sempre olhando para baixo, sempre vendo coisa escura, né? E nós idosos precisamos sorrir mais, nos alegrar mais. Aliás, é por isso que às vezes a gente tem que se reunir para isso mesmo, né? Para contar histórias, né? Contar histórias, né, Marli? Isso, eu acho que a gente tem um acúmulo de história, a gente tem um acúmulo de conhecimento, né? Então, o acúmulo de conhecimento do idoso é muito grande, né? Mas o que eu acho mais legal, o que eu aprendi depois dos 60, é aprender. Nossa, eu estou aprendendo tanto depois dos 60, mas tanto, que eu olho para trás e falo, gente, o que eu fiz até agora? Tem espaço para crescimento, não tem? Muito, porque eu falo, o que eu fiz até agora? Porque a partir dos 60, acho que você tem mais tempo para, ou não, na verdade, você dá valor porque é importante. Tá? Isso é importantíssimo, hein? Isso, então aí você começa a ver você mais, você começa a se enxergar mais, né? Como você tem a questão, né, da saúde, cuidar da saúde, eu até comecei a perceber, assim, né, você começa a tomar consciência do seu corpo, sabe? Como é que eu estou mastigando, como é que eu estou ouvindo, sabe? Coisas que antes você nem percebia. Então, assim, é um aprendizado constante sobre você mesmo, sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Você começa a selecionar mais, né? Não que você não vai deixar, mas, puxa, como aquela pessoa é querida, né? Eu acho que, e principalmente o que você falou, né? Eu lembro muito de idosos doce, sabe? Que tinha aquele idoso doce, né? Então, se esse idoso doce, né, refletir esse doce de Cristo, então quando você vai refletir o doce de Cristo, aí você tem que aprender muito, você tem que mudar muito, sabe? Você fala, não, o idoso não muda, não. É agora que a gente tem que mudar o nosso caráter, a nossa cabeça, porque a gente começa a tomar consciência da gente. Quer dizer, você está falando uma coisa importantíssima aqui, os dois tocaram num ponto, né? Quer dizer, você chega num ponto da sua vida que você diz assim, eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho mais nada que aprender. Eu digo assim, eu estou sendo hoje, aos 62 anos, quase que mais produtivo do que eu era há 30, 40 anos atrás. É impressionante porque eu começo a ser mais seletivo, então eu começo a focar mais, eu priorizo aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente é importante. Então, isso, você que está aí nos assistindo, tem que entender, porque é isso que dá sentido para a nossa fase da vida. Cada momento, cada fase, ela tem um grau de importância. Então, por exemplo, um jovem, o que ele pensa? Ele quer pensar em formar-se, casar-se, ganhar dinheiro e tal. E ele dá tudo por aquilo, não é isso? Você chega numa fase mais adulta, você quer estabilidade, você quer isso. Quando você chega numa fase como essa, a fase da terceira idade, o que acontece com você? Você já começa a ter elementos limitadores, naturais, dentro da tua mente. E, consequentemente, você faz o que a Marli disse agora. Você começa a priorizar aquilo que realmente é importante. Quanto vale o tempo? Veja, para um idoso, é muito diferente o valor do tempo para um idoso do que para um jovem. Eu estou falando alguma bobagem, Dermival? Tá falando certíssimo. E eu acho assim, eu estava lendo, inclusive a Sonrote fala sobre isso, que quando a gente chega mais para o final da vida, se é que a gente não está querendo antecipar nada,
mais para o final da vida, a nossa maneira de ser, ela se define de maneira mais clara. Aquilo que é ruim, e a gente tem que cuidar disso, aquilo que é ruim fica mais evidente, e às vezes aquilo que é bom em determinada área também fica mais evidente. Aí que a gente tem que fazer escolhas, não é achar, eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Não tem esse negócio. Nós podemos crescer. E eu me lembro da minha filha, há bons anos atrás, a caçulinha disse, mas o pai tá chato hoje. Aí eu comecei a pensar, ainda hoje eu penso sobre isso, mas eu não quero ser chato. Que o Senhor me ajuda para que eu não seja chato. Fico reclamando de tudo. Né? Eu conheço situações onde você tem um filho já idoso e o pai ou a mãe dele vivo ainda, idoso. E aí o mais velho reclamando e o tempo todo dos filhos que já são idosos também. Aí num desses casos eu fui conversar com essa pessoa. Disse, olha, minha querida, eles também já são idosos. Não é fácil para eles ter que lidar com os seus problemas e os deles também. Estão todos os filhos lá na terceira idade. E então eu falei, ela ficou pensando, digo, vamos desenvolver o amor, a bondade, né? É tão necessário isso para todos nós, tornar o fardo do outro também mais leve, né? Porque é natural que, né, Marli, a vida vai trazendo um certo peso, é natural. Sim. A gente não pode comparar a vitalidade de um idoso com de um jovem, e a saúde, e, enfim, há muitos parâmetros, né, que são totalmente opostos. Mas você tocou num ponto importante. É a alegria, né? Então a gente tem que entender esse momento, ter bondade no coração, ter amor, ter a preocupação, porque em algum momento você que não vai se tornar. Então, trate um idoso da mesma maneira que você quer ser tratado. Essa é a regra. Quando você um dia se tornar. Aqui nós estamos falando diretamente já para o idoso, né? Nós estamos falando com eles. Na verdade, você que é idoso, você tem que... É um momento de você crescer, por incrível que pareça. Né? Eu vejo assim, é um momento de que você agora você está aposentado, você tem mais tempo, né? Você pode ler, você pode falar, não, eu não quero ser chato. Eu não quero ser isso. Porque você tem duas escolhas. Ou você vai ser um velho reclamão, chato, ranzinho, ou você vai ser um velho doce, sábio. Né? Porque antes a velhice, principalmente as sociedades mais antigas, todo idoso era visto como um sábio. Né? As pessoas procuravam um idoso, né? Não tinha inteligência artificial, ia procurar um idoso. É ele que era inteligência. Né? Então, assim, você tem essa escolha agora. E quando você começa a desenvolver essa sabedoria, você começa a ser mais doce, mais alegre e também aprende a se cuidar mais, né? Cuidar de você, a cuidar. Por que tem muito idoso que começa a cuidar do jardim, né? Começa a cuidar do lugar que você está, até começa a ver um animalzinho ali, né? Um pet diferente, se apega mais ao pet, porque enxerga mais o pet. Talvez os nossos olhos sejam mais abertos. Você tocou num ponto, hein? Eu nunca me dei conta, vou contar uma história pessoal agora, que eu fosse gostar tanto de jardim e planta como eu gosto agora. É incrível, eu chego 10 horas da noite em casa, eu vou molhar minhas plantas, vou molhar meu pé de jabuticaba, vou molhar minha grama. Eu fico com pena dela de tomar o sol durante o dia e não receber nenhum refresco durante a noite. Eu faço isso todos os dias. Eu começo a valorizar coisas que antigamente eu não valorizava, né? Exatamente. É muito interessante. Então, olha, essa conversa aqui é muito legal, né? A gente ia passar dias e noites aqui falando sobre esse conceito, porque ele é muito amplo. Então, eu quero que você entenda o seguinte, diante daquilo que a gente falou aqui sobre esse conceito de ser idoso, eu acho que a idade, ela está mais ligado ao emocional do que ao cronológico. Com certeza. Então, o que acontece? Eu posso ser uma pessoa idosa fisicamente, mas mentalmente eu posso ser muito mais jovem do que eu imagino, né? Então, eu posso continuar sonhando, posso continuar vivendo, desfrutando daquilo que eu sou capaz de viver dentro dos limites da minha idade. Ellen White tem uma frase aqui que eu achei muito linda, que ela diz assim, o sol vespertino pode ser muito mais suave e produtivo que o sol matutino. Eu achei muito lindo isso.
verdade. Suave e produtivo. Perfeito. Bom, eu posso fazer uma segunda pergunta para você, Marli? Não. Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, porque a gente... É legal, a gente está conceituando o idoso e tal, mas ninguém tira a verdade de que nós, idosos, enfrentamos desafios, né? Então, nós temos os nossos desafios. Então, na sua visão, você que tem toda essa visão, essa formação e tal, qual é, na sua visão, os maiores desafios que um idoso hoje enfrenta? Eu acho que o primeiro é aceitar que ele está envelhecendo. Esse Uau. é o grande desafio. O primeiro. Eu não esperava você falar isso, hein? Mas estou pensando nisso agora. Porque a gente vê muita... Nós somos da geração, né? Forever Young, né? E aí a gente vê muita... Então tem essa coisa até bonita, a melhor idade, a terceira idade. O pessoal fica arrumando um nome bonito para disfarçar que você está envelhecendo. Romantiza demais, né? Isso. Não, nós somos idosos mesmo, estamos envelhecendo mesmo. Então quando você aceita, não, eu estou envelhecendo, né? E aí quando você se vê envelhecendo, bom, eu estou envelhecendo, e o que eu tenho que fazer agora? Né? Cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha família, né? Cuidar da minha saúde espiritual, que hoje é uma coisa que está muito em voga e que realmente tem sido um grande suporte para o idoso, que é a saúde espiritual, porque ele te dá centro, né? E a partir daí eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, porque desafio eu tinha nos 18, eu tinha nos 20, nos 30, nos 40, só que era um desafio diferente, mas desafio a gente sempre teve, né? Só que agora a gente acho que tem mais tempo e principalmente nós temos um conhecimento, né? Nós vivemos muita coisa, né? Então a gente enxerga melhor, é capaz de definir melhor as coisas. Eu brinco sempre que eu estou no meu momento raiz. Raiz, assim, eu quero ir direto, sabe, não dá para ficar falando das folhinhas, né? Vamos ver a causa, né? Como a gente fala, é a causa, vamos lá na causa, lá embaixo. Então, assim, acho que o primeiro desafio é aceitar o envelhecimento. E a partir daí, ver o que ele tem que fazer. Depende de onde ele está, porque tem idoso que mora sozinho, idoso que está na família e tem problemas com a família. Vai depender da vida de cada um. Tem problemas de saúde, aí cada um vai ter que definir, né, o seu Quer dizer, mas o ponto inicial é ele se aceitar. Você concorda com isso? Eu concordo. E eu estava, quando eu entrei nessa idade, eu comecei a analisar como eu passei a me sentir. Eu digo, puxa, mas eu sou mais sensível nisso, mais sensível aquilo. Aí eu descobri que se a gente não se policiar, a gente fica mais sensível e daqui a pouco fica deprimido, né? Você se sente deprimido, frustrado, né? A frustração vem, não é? E aí o isolamento também vem. Então eu sentia que essas nuvens às vezes estavam perseguindo. E a Marli falou um ponto importante. Aonde é que eu busco o centro? É no espiritual. É ali que eu arranjo força. Para aí. Esses sentimentos aqui eu vou controlar, e o controle vem na parte espiritual. Eu estava lendo um negócio bem interessante em um artigo que, inclusive, foi você que me mandou, Marli. E ali o articulista dizendo o seguinte, que o que define um envelhecimento bem-sucedido? E aí ele pontuou 3 coisas ali. E ele diz o seguinte, o que define um envelhecimento bem-sucedido, primeiro, é a baixa probabilidade de doença. Então, para você, eu estou falando isso exatamente por causa dessa questão de desafio. Você tem que enfrentar os desafios de buscar ter uma saúde melhor. Então, a prevenção é melhor do que o remediar. Né? Então, o idoso ele tem que tentar buscar a prevenção. É básico, né? Uhum. O segundo ponto é a capacidade cognitiva e física. Então, por exemplo, todo mundo sonha em não enfrentar um desafio, por exemplo, de uma cadeira de roda, mas vai chegar um momento, de repente, você vai ter que usar uma cadeira de roda. Mas a cadeira de roda, ela não pode definir a tua alegria, a tua felicidade ou a tua infelicidade. Muitas vezes, você vai ter que enfrentar, eu estou com a minha mamãe com 92 anos, celebramos agora 92 anos o aniversário da minha mãe, né? Ela anda com muita dificuldade, ela passou aqui um dia do carnaval em casa,
A gente desce ela com dificuldade do carro, mas ela com a banguelinha vai, já caiu 200 vezes, tem platina para todo lado, já não tem mais onde quebrar. Eu digo que ela é uma mulher de 7 vidas, tá com ferro e alumínio pro corpo inteiro, mas está feliz. A cabeça dela é muito boa. Ela tem vontade de viver. Ela tem vontade de viver. Então, a questão cognitiva dela é muito importante. Por quê? Conforme você falou, Dermival, se você não cuidar, você se deprime, não é? Porque esses sentimentos negativos dá-me a impressão que eles se aproximam mais da gente, eles querem dominar a gente a partir de determinada idade, porque a gente não tem mais os desafios diante, bom, agora eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, pegar o ônibus cedo, né? A gente agora tem, aquele que está jubilado, aposentado, ele tem a sua agenda, então ele começa a lidar com a sua agenda, e aí ele vai vendo as coisas, vai olhando a sua limitação, né? Esses dias uma enfermeira, ela disse o seguinte: entre os 60 e 70 anos a gente descobre melhor aquilo que vai nos maltratar ou vai nos trazer problema depois, né? Então é uma pressão alta, é um diabetes, ela disse que a gente descobre tudo nessa idade. Então a gente consulta e vê, olha, aqui tem um problema, tem outro. Então essas coisas a gente tem que cuidar no impacto que elas teriam sobre nós. A gente cuida. E a terceira coisa que ele coloca aqui nesse artigo é o seguinte: primeiro foi a baixa probabilidade de doença, segundo, capacidade cognitiva e física, e a terceira, engajamento ativo com a vida. Ou seja, o idoso, quanto mais inserido ele estiver na sociedade, na família, na igreja, não é? Então, eu fiquei muito assim impressionado a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos e eu encontrei uma população de idosos ativos em supermercados, Walmart e lojas. A maioria das pessoas que estavam ali atendendo no caixa e tal eram idosos. Eu falei, mas gente, é porque a cultura americana é essa cultura de dar ao idoso a capacidade de ter uma vida produtiva. Produtiva, né? Então, diga, Marli. Mas mesmo que você não esteja necessariamente, né, trabalhando num lugar, você pode procurar alguma coisa. Isso, né? Isso. Essa é a diferença. Você vai fazer um voluntariado, né? Você vai cuidar de alguma coisa. E aí entra a escola da maturidade, né? Que é por isso que eu acredito, né? Ter um grupo que você pode aprender, que você pode... Sabe, porque tem aqueles idosos, isso eu já reparei, que só fala de doença. Por que ele só fala de doença? Porque eu fiz exame, porque eu fui... Porque ele só vive aquilo. A agenda dele é ir no médico, né? Tem isso. Então, agora, quando você tem, por exemplo, a igreja ou a escola da maturidade, você vai aprender coisas novas, você vai ver outras coisas, aí você vai ter assunto, né? Um assunto diferente para falar. Olha, eu descobri, eu vi, sabe? Eu assisti na TV, sabe? Começo a perceber um mundo, né? E não ficar, como você falou, porque não precisa ser necessariamente depressão, mas se voltar muito para dentro. Isso. Olhar com um pouquinho mais para o lado de fora, a beleza do mundo, não é? A cor do céu e enfim, uma coisa muito importante. Sabe, pastor, às vezes a gente chega naquela idade, para e vai vendo a vida passar. Não, a gente tem que ir em frente, fazer escolhas. Eu aposentei, eu digo, e agora minha agenda? E agora minha agenda? Aí eu comecei a inventar coisas, aquilo que você falou, vou inventar coisas. Então eu fui atrás de um grupo de apoio. Eu peguei a enxada, eu me criei na roça, né, e comecei a capinar, plantar para cá e para lá. Então, o meu dia fica assim, às vezes eu tenho que cuidar, a minha esposa sempre diz, cuida também, né? Às vezes eu fico estressado porque eu planejo fazer um monte de coisa, não consigo fazer tudo. Mas é assim que a gente tem que buscar. Não dá para capinar, não dá para mexer com a terra, tá bom, mas tem um grupo de apoio, tem em tal lugar, o pessoal se reúne, é bacana, e a igreja, né, a parte espiritual, quer dizer, eu tenho que buscar isso, eu não posso ficar lá isolado, e a tentação do idoso, ele ficar isolado, se separar. Na frente de uma televisão, infelizmente. Aí as doenças vêm, com certeza, entendeu? Porque ele está lá sentado na frente da televisão.
não sabe o que fazer, entendeu? Quer dizer, desafio todos temos, né? Independente da fase que a gente vive, mas a gente pode passar bem pelos desafios. Então, o idoso, ele tem capacidade para superar os seus desafios e viver também uma vida de alegria, de felicidade. Com certeza tem, pastor. Eu acho que a partir do momento, né, que ele sai desse estigma, eu envelheci, agora eu sou um velho, né, acabou minha vida, né, ele começa a ver outras coisas. Eu mudei para Campinas faz 1 ano. Eu acho o céu de Campinas maravilhoso, porque eu acho que você vê, não sei se você enxerga 180 graus, eu vivo, né, olha que coisa linda, que céu maravilhoso, né, quer dizer, quando você começa a ver a vida, sabe, e isso faz bem, dá saúde, porque tudo que eu penso, meus pensamentos positivos, como já diz na Bíblia, tudo que é bom pensar, ele vai gerar bons hormônios que vão me gerar saúde. Se for pensamentos negativos, vão gerar uma química que vai me trazer doença, né? Então, assim, é uma questão de escolha. E eu acho... Eu amo a vida, né? Eu acho que ser enfermeira é por causa disso, né? Eu acho que eu acho a vida maravilhosa, né? E então, ver isso e estar grato, né? Eu vou falar rapidinho aqui. Quando eu fiz 40 anos, eu tive a maior crise existencial. Vocês não acreditam nisso, mas foi sério? 40 anos? 40 anos. 40 anos, foi no ano de 96. Tinha chegado em Arthur, porque agora eu não vou fazer mais nada. Tudo que eu tinha que ter feito, eu não fiz nada. Agora, daqui para frente, sério. Eu achei que com 40 anos eu não ia fazer mais nada na minha vida. Eu tive crise nos 40 anos. E acho que como eu tive a crise dos 40, quando eu fiz 50, eu tinha mudado em Vinhedo, eu fiquei tão contente. Primeiro que era uma cidade maravilhosa para morar, vou tingir meu cabelo de vermelho, vou fazer não sei o quê, comemorei meus 25 anos de casada. E quando eu fiz 60, que é essa foto que está aí, isso daí meus 60 anos, foi maravilhoso. Eu juntei meus amigos da Central Paulistana, que a gente era jovem junto, e eu fiz a festa, e a gente fez o culto, e à tarde a gente fez um MV. Então nossa, eu comemorei muito os meus 60 anos. Então eu acho assim, gente, Deus está me dando vida. Eu estou, sabe, o que às vezes... Eu estava pensando no caminho, né? O que é triste, na verdade, é que a gente começa a perder pessoas queridas. Isso também faz mal, né? Então, eu acho que, para mim, a minha dificuldade é essa, é começar a perder pessoas queridas, né? Conforme desafio esse, né? É um desafio. Então, mas, ao mesmo tempo, né? A gente eu tenho esse grupo, né? Que nós fomos jovens nos anos 70. E, assim, a gente comemora o aniversário. Eu sempre falo, gente... É para comemorar mais 1 ano de vida. Olha que bênção. Você fez mais um ano. Tanta gente ficou no caminho e você fez mais 1 ano de vida. Isso não é maravilhoso? É uma bênção. Eu sempre digo que é melhor mais 1 do que menos 1, né? Sabe, pastor, eu participo de surgiu assim de repente de um pequeno grupo. O pequeno grupo, ele é em 90% idosos. E é impressionante. Eu fiquei também impressionado com a minha esposa, que se identificou com aquilo. É aquele senso de pertencimento. A gente pertence, a gente participa. E existe muito momento de alegria no grupo. Muito momento de alegria. E a gente vê que o pessoal chega aí no fim do ano, tem festa. Não, vamos interromper um pouquinho. Alguns não querem interromper. Não, mas vamos continuar. E a gente só volta em fevereiro. Depois lá no final de janeiro tivemos que voltar porque o pessoal quer. E aquele senso, eu pertenço a esse pequeno grupo. Ele é bom demais, é bom para mim. Né? Existe muita alegria. E isso precisa existir nas igrejas. Precisa existir na comunidade onde a gente vive. A gente precisa ter isso. Isso é necessário, é fundamental. Eu vejo essa conversa nossa aqui. A gente já está caminhando quase para o fim do nosso bate-papo, né? E a gente percebe que o tempo voa, mas uma conversa como essa, se eu fosse um diretor de terceira idade da minha igreja, eu já teria aqui pelo menos umas 30 opções de atividades para fazer com os meus idosos, né? Porque na conversa vai surgindo uma ideia. Então, olha, você que está assistindo esse podcast, assista outras vezes, né? Terminou agora, não tem problema, tá aqui no canal do YouTube da PAC. Você vai lá, assiste novamente,
ponto por ponto, pega aquela ideia que de repente passou meio despercebido, aplique aí com seus idosos, porque o que a gente mais quer com esse projeto Escola da Maturidade é trazer para você não apenas a possibilidade de uma atividade a mais, não, porque atividade por atividade não faz sentido. O importante é você ser propositivo naquilo que você faz, entende? Então, você olhar para os seus idosos e não ver eles como um peso na sua igreja, não ver eles como um objeto descartável, você olhar para eles e ver neles um potencial muito grande, não é? Um pequeno grupo de idosos, olha que coisa extraordinária. Se você tem aí uma vez por mês a possibilidade de fazer essa reunião geral aí com o seu grupo, você pode multiplicar isso por 2 vezes ao mês, você pode fazer semanalmente, mas o importante é você manter, não é? Esse senso aqui de pertencimento, né, que você tocou aqui, é fundamental para um idoso. A gente não pode entrar no caminho perigoso do isolamento social, porque se a gente entrar para o caminho do isolamento, a gente entra rapidinho para os níveis de solidão, depressão e aí outras doenças caminham para esse processo e tiram tem, pastor, assim, a alegria e a vida do idoso. Eu percebi agora que entrei nesse ministério, aliás, eu tenho identificação com os de mais idade faz muito tempo. A minha esposa lembra que logo que a gente casou, a gente tinha uma igreja que tinha umas 6 a 10 senhoras e algum senhor idoso, e o pessoal dizia que eu era o pastor das velhinhas. Eu gostava. Então, o que eu descubro? E para quem é líder na igreja, do ministério da terceira idade, o ministério do idoso, o idoso precisa ser abraçado. E às vezes eu digo para idoso e idosa, olha que você chegou agora, você minha linda que chegou aqui, você é linda, bonita. E falo para ele, olha que homem bonito. Alguns falam assim, porque a autoestima já foi lá pro pé. Eu digo, claro que é lindo, mas do jeito que eu estou aqui, mas você não imagina. E é claro, se a pessoa insiste, olha, nós todos somos lindos, porque fomos criados à imagem de Deus. Então um abraço, um sorriso e uma palavra de apreciação faz uma diferença enorme. E na igreja isso é fundamental para aquele que tem mais de idade. Você tocou num ponto e eu vou te fazer a última pergunta para a gente ir para o caminho final da nossa conversa aqui. Você falou de algo importante, autoestima. Naturalmente o idoso ele pode correr esse risco, né? Por sérios e por tantos fatores ao longo da vida, né? A vida às vezes impõe, né? um peso muito grande e a pessoa desde pequena ela vai sendo criado naquele processo de não valorização e ele chega ao final da vida realmente com o sentimento de que passou pela vida de forma inútil e tal. Então a gente tem que criar um projeto, algo que motive e devolva para o idoso essa coisa tão especial chamada autoestima, né? Então, como a gente pode fazer um idoso, Demival, a superar esses preconceitos, essas barreiras emocionais que muitas vezes a vida impõe sobre ele? Eu acho difícil, mas a gente tem que insistir. E aí são várias atividades. Um dia se reúne para tomar fazer um lanchinho na tarde, né? As mulheres lá, sei lá, tricotar, não sei o que fazer mais. Jogar um joguinho qualquer, pode ser até... Tem esses joguinhos, como é que chama aí, que a turma gosta. Eu não sou muito... Eu gosto de me lidar com a terra, eu gosto de sair pra rua. Mas joguinhos de cartas, assim, joguinho, né? de carta e também aqui dominó, né? Trunfos. Isso. O idoso precisa disso. Ele precisa disso. Precisa ser amado. É aquilo que eu falo. Então, eu até não usei essa expressão aqui, mas agora digo, né? Eu chego, como é que vai esse menino? Eu chego para um senhor... O pastor Neville gosta. E esse menino, como é que vai? Ele olha para mim e dá um sorriso. Menino, eu sento, vai fazer 101 anos agora, em junho. Que lindo. Eu digo,
esse menino, falo para elas também, e essa menina como é que vai? Fico olhando desconfiado. Então nós precisamos encher a bola desse povo, né? A gente precisa encher a bola e criar atividades para que eles estejam em cena, para que eles aconteçam, né? Para que eles aconteçam, para que eles cantem, eles cantarem, né? Eles tocarem. É preciso, eu vejo isso aqui e ali acontecendo, é tão importante que eles participem, porque às vezes na igreja não, o idoso não, ele vai se atrapalhar quando vai falar, não dá, né? Ele vai cantar, não, a gente precisa o incentivo para isso, porque ele vai dizer assim, eu estou vivo. A igreja tem que ser o ambiente e o líder do ministério da terceira idade tem que gerar isso na igreja. Você acha isso também, Marli? Eu acho que esse senso de valor, né? Eu acho que a gente aprende, e eu acho que quem é adventista ou qualquer cristão, ele tem isso e ele não se apropria disso. Quando você se vê, eu acho que é por isso que para mim, eu gosto da vida. Quando você se vê uma criatura, eu fui criada por Deus, eu vim de Eva. Gente, isso me dá um valor, né? Uma beleza, entendeu? Que te centra, né? Que, claro que vão ter coisas que vão te abalar você, mas você vai ser resiliente, né? Porque você tem esse senso de valor, entendeu? Eu sou uma criatura e eu sou bonita, entendeu? Isso. Mesmo que eu tenha ruga, já não, né, não tenha aquela coisa toda, meu corpo não é mais maravilhoso, mas eu sou bonita porque eu sou uma criatura de Deus. Né? E quando você tem Cristo com você, então, você tem luz, sabe? Você pode e deve passar essa luz. Então, eu acho que a partir do momento que você tem isso, né? Eu tenho senso de valor, né? Aí você começa a viver, na verdade, esse período da vida de uma forma diferente, né? Mesmo que você pode até ver... Apesar que eu brinco, né? A minha referência é meu sogro, ele morreu com 98, né? Bom, até 98 ainda falta muito, né? Mas o 92 da sua mãe, né? Quer dizer assim, mas mesmo que até... Porque assim, como enfermeira, uma coisa que eu aprendi, assim, claro que quanto mais perto do fim, mais chance que eu tenho de vir a morrer um dia. Mas como enfermeira, eu vi a morte desde do recém-nascido, entendeu? Não importa, né? Eu já vi, sabe? Todo ser humano pode morrer a qualquer momento. Eu acho que é por isso que eu amo a vida. Porque a gente é de uma frágil... Quando você vê isso, a gente é muito frágil. A nossa vida é muito frágil, sabe? Então, assim, isso pode acontecer em qualquer idade. Não é porque o idoso é isso, né? Não, uma criança pode acontecer isso também. Um acidente, hoje em dia tem muito acidente, as pessoas... Mas, então, eu acho que, na verdade, você tem que ter senso de valor, você tem que ter gratidão pela vida, porque eu cheguei até aqui. Né? Exatamente. Eu cheguei até aqui. Nós somos da safra 56. Uau! Né? Eu tenho 68 também. Então, eu sou da safra 62. Isso, né? Então, assim, poxa, eu cheguei até aqui, que maravilha. Né? Então, essa gratidão, né? Eu acho que gratidão da saúde. Muita saúde e gratidão. Muito bom. Queridos, olha, nosso papo está tão gostoso, né? Mas o nosso tempo já está indo para o seu final. E eu acho que tudo que a gente disse é de uma grandeza tão profunda, né? Uma sabedoria. E essa conversa só pode fazer quem realmente já passou por tudo que cada um de nós já vivemos e passamos. Porque o que a gente conversou aqui não foi teoria, né? Foi uma vivência de histórias que cada um já foi construindo ao longo do tempo. E se a gente continuasse aqui, a gente vai voltar em breve aí no nosso segundo episódio, e tem aí mais coisas importantes para a gente conversar sobre os idosos. Mas eu queria concluir aqui, olha, com um pensamento também aqui desse mesmo livro que Ellen White escreveu, Beneficência Social, na página 237, preste atenção o que ela diz aqui. O quanto possível, fazei com que aqueles cuja cabeça está alvejando e cujos passos trôpegos indicam que se vão avizinhando da sepultura permaneçam entre amigos e relações familiares, que adorem entre aqueles que conheceram e amaram,
sejam cuidados por mãos amorosas e brandas. Olha que coisa linda. Esse é um conselho sábio inspirado, né? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para a gente aliviar o sofrimento físico, o sofrimento emocional, fortalecer a vida espiritual, a saúde física, tudo que nós pudermos fazer como pessoas, como famílias e como igreja, nós estamos construindo na vida de pessoas que talvez ao longo da sua existência não tiveram o privilégio de serem tão bem cuidadas, tão bem protegidas, por N fatores da vida, terem um final de vida muito mais feliz e com mais alegria, né? Se a gente pode dizer assim. Mas eu penso que, como diz aquele ditado, o importante não é acrescentar anos à vida. O importante é acrescentar vida aos anos. Então, com esse pensamento, eu concluo o nosso momento, o nosso bate-papo, e vou pedir aqui a Marli para deixar o seu último recadinho aí para esses idosos que estão nos assistindo, para os líderes da igreja. Qual seria aí o seu recadinho especial sobre esse tema que a gente discutiu hoje, Marli? Bom, primeiro, né, que se empenhem na Escola da Maturidade, né, sigam aqui, vou fazer a propagandinha, Por favor, né? é a hora. Aqui, né, a gente está aqui com o nosso manual de atividades, está cheio de atividades, foi escrito pela professora Rosana Doen, né? Então, vamos implantar na igreja. Eu acredito que isso ajuda muito, porque é uma atividade regular. A igreja tem muitos eventos, mas evento é evento, né? Passa. Né? Então, agora, quando você tem uma atividade regular, o idoso já sabe, já faz um grupo de amigos. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para hoje é isso. Vamos implantar, né? Dentro do que dá, dentro do que for possível, sabe? Nada assim. Mas dentro, a gente está dando, né? O pastor Brenha está se empenhando, está dando assim o mínimo que é necessário em cada igreja, qualquer uma, lá não sei aonde, tem condição de fazer isso, a gente deu todo o material, então que se empenhe na Escola da Maturidade, que eu acho que vai ser de grande benefício para a igreja. Muito obrigado, Marli, pelo seu apoio, obrigado por você ter escrito esse material e ter feito essa concessão especial para nós aí, né? Você é PAC e a PAC não para, né? E aí, meu querido Emival, muito obrigado aí, viu, querido? E o que você pode deixar como palavra final aí para essa turma tão especial que está nos assistindo? Foi um prazer. Pastor Brenha, eu acho que nós temos que criar um ambiente de muito amor para viver a vida no meio dos idosos. Isso tem que ser gerado lá na igreja e envolve os mais jovens, tem que participar disso, ajudar isso. Eu acho tão importante isso. E eu não sei se a gente vai conseguir chegar a esse ponto, mas eu acho que nessa questão de relacionamento, se a gente pensar no idoso como criança, a criança você precisa de atividade nova. O idoso também, é um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, uma coisa aqui, outra coisa lá. Vai gerando, vai fazendo o disco rodar. E ele vai amar isso. A gente ama isso, nossa natureza. O que me espera hoje? O que tem para mim hoje? E aceitar a todos, né? Aceitar a todos, aqueles que têm mais dificuldade, menos dificuldade. Mas o ambiente assim, hoje vai ter um chá, hoje vai ter um joguinho disso, um joguinho daquilo, um exercício disso, um exercício daquilo. Isso aí deixa os idosos apaixonados e eles se sentem parte disso, não vão abandonar, mas aí sim, eles vão abandonar sim, o isolamento, a depressão vai embora. Então, cria esse ambiente e vai dar certo. É isso aí. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe a todos que fazem parte desse grupo especial e que está juntos, né, na Escola da Maturidade aí da sua igreja. E eu quero convidar você a ficar aí atento para o nosso próximo episódio e com certeza virá um tema assim muito especial para você, tá bom? Eu quero convidar você então a fechar os olhos e nós vamos
finalizar esse momento com uma oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, pela conversa que tivemos, pela luz que nos vem através da Tua palavra, do espírito de profecia, das orientações que nos são dadas de maneira tão claras para que a gente possa buscar viver da melhor maneira possível até o último momento da nossa vida. Que o Senhor nos dê força moral, física, emocional, espiritual, e que a gente viva uma fase idosa com alegria e com a certeza de que o Senhor continuará conduzindo a nossa vida em todos os momentos, Pai. Amém. Muito obrigado por tudo. Aceita, Pai, a nossa entrega, a nossa vida, e essa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Tchau.